Correção da atividade 8, no nono ano. Vamos corrigir, então, a atividade 8, que fala sobre a classificação de ângulos através de duas retas paralelas e uma transversal e o teorema de Tales. O número 1 pede para calcular o valor de x, sabendo que as retas R e S são paralelas. Então, aqui nós vamos ter que classificar os ângulos e depois calcular o valor de x. Para classificar os ângulos, nós temos ângulos OPV, oposto pelo vértice, temos ângulos correspondente, temos ângulos alternos, aí eles podem ser interno ou externo, interno ou externo, e os colaterais, que podem ser interno ou externo. Item A. A reta R é paralela à reta S, cortada por uma transversal. Então, aqui foram nos dados dois ângulos. Aí temos que classificar eles em um desses quatro. Oposto pelo vértice. Ambos opostos pelo vértice estão na intersecção de duas retas, o que não é o caso aqui, do ângulo X e do ângulo 60. Então, eles não são OPV. Será que eles são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são ângulos que estão na mesma posição em relação à transversal, em relação às paralelas, porém, em paralelas distintas. É o que acontece no caso. Ó. O ângulo X e o ângulo 60 graus estão à direita da transversal e acima de cada paralela. Acima da paralela R e acima da paralela X. Então, nesse caso, eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes, nós vimos que são congruentes. Ou seja, tem a mesma medida. Então, como esses dois ângulos são correspondentes, eles são congruentes, então eu posso concluir que o X é igual a 60 graus. Item B. Eles não são opostos pelo vértice, esses dois ângulos dados, 130 graus e X. Eles não... Por que eles não são opostos pelo vértice? Porque eles não estão aqui no ponto de intersecção de duas retas. Eles não são correspondentes, pois não estão na mesma posição em relação à transversal. Um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito. Então, eles são alternos ou colaterais. Colaterais, eles também não são, porque a palavra colateral significa mesmo lado, em relação à transversal. Então, eles são alternos. Um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Os alternos, eles podem ser internos ou externos. Neste caso, eles são internos. Alternos, ângulos alternos, de cada lado transversal, e internos, em relação às paralelas, está entre as paralelas. E ângulos alternos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, x, nesse caso, é igual a 130 graus. Item C. Classificando os ângulos do item C. Eles não são OPV, não são correspondentes, pois não têm a mesma posição em relação à transversal,
não são colaterais, então eles são alternos. Só que esses ângulos alternos, eles são externos em relação às paralelas. Eles são alternos, pois estão do lado contrário da transversal, e externo, porque estão de fora das paralelas. E ângulos alternos externos são congruentes. Então, significa que o x mede 65 graus. No item D, nós temos aqui duas paralelas e temos duas transversais que se encontram aqui. Nesse ponto de intersecção das transversais, aqui nós temos uma charadinha. Nós temos que traçar uma outra paralela R a S para resolver o problema. Então, traçando uma reta paralela, a reta RS, aqui de laranjado, para resolver o problema. Então, olha, quando a gente traça essa outra reta paralela, que eu vou chamar ela de V, essa reta V é paralela a R e é paralela também a S. Então, se eu olhar para essa primeira transversal aqui, a transversal de cima, eu posso concluir que esse ângulo formado entre a paralela V e a primeira transversal, esse ângulo aqui, ele é alterno e interno com 30. Então, eu posso dizer que esse tamanho é 30 graus. Quando eu observo a reta paralela V criada com a reta S, elas são paralelas. Então, essa transversal de baixo, que forma 40 graus com S, vai formar 40 graus também aqui com a B, já que eles são alternos internos. Agora, encontramos o valor de x. O x vai ser a soma de 30 graus mais 40 graus. 70 graus. Então, o truque aqui para resolver esse problema é traçar uma paralela na intersecção dessas transversais. Aqui na letra E, é a mesma coisa. Nós temos a reta R, paralela com a reta S. Então, aqui tem a intersecção das transversais. Então, vamos traçar uma paralela, passando pela intersecção das transversais, paralela tanto à reta R, quanto à reta S. Vou chamar ela de V. Quando eu comparo a reta V com a reta R, elas são paralelas, cortada pela primeira transversal. Então, isso implica que o 15 graus é alterno e interno. Então, eu tenho que esse ângulo aqui, formado entre a transversal e a reta V, também vale 15 graus. Bom, se o ângulo formado entre as transversais é 45, e esse pedaço vale 15, então a outra parte vale 45 menos 15, 30 graus. E 30 graus é alterno interno com o x. Daí, o x é igual a 30 graus. Problema resolvido. No item F, vamos traçar aqui uma paralela passando pela intersecção das transversais. Uma paralela V que seja paralela a R e a S. E aí, aqui a gente vai usar de novo a ideia de ângulos alternos. Só que aqui, ele não deu a medida desse ângulo.
desse ângulo aqui. Porém, eu sei que este ângulo formado entre a reta R e a transversal é suplementar aos 130 graus dado. Então, se é suplementar, basta descobrir o tanto que falta de 130 para chegar em 180, ou seja, esse ângulo vale 50 graus, já que forma um ângulo reto. Então, esses 50 graus é alterno, interno, com esse ângulo formado entre a transversal e a reta V. Se alternos internos, então aqui é 50 graus. Fazendo o mesmo raciocínio para os 160 graus, 160 graus é reto com esse ângulo, então eles são reto, não, perdão, raso, então eles são suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos dão 180. Se o segundo vale 160, 160 para chegar em 180, faltam 20 graus. E 20 graus é alterno interno com esse ângulo formado entre a transversal e a reta V. Então, a gente conclui que o x é a soma de 20 graus mais 50 graus. 70 graus. Questão 2. Sendo as retas R e S paralelas, então ele está dizendo que a reta R é paralela à reta S, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Determine o valor do ângulo A. Então, R e S são paralelas e aqui nós temos transversais que se intersectam. Toda intersecção, nós vamos traçar retas paralelas. Então, aqui, pelo ponto de intersecção dessas transversais, vou traçar paralela em relação à reta R. No outro ponto de intersecção entre as transversais, vamos traçar. Essas duas retas laranjadas são paralelas a R e também a S. Bom, a primeira transversal, ela corta, vou chamar aqui de essa paralela de U e essa de V. A reta R e a reta U, elas são cortadas por essa transversal. E o ângulo 65 é alterno interno com esse ângulo aqui. Então, esse pedaço também vale 65. Já o 29 graus, ele é alterno interno em relação à reta S e V nesse pedacinho aqui. Então, aqui vale 29 graus. Se o ângulo de intersecção entre essas duas transversais é 75, e um pedaço vale 29, então, esse pedaço aqui vale 75 menos 29. 15 menos 9, 6. 6 menos 2, 4. Então, aqui vale 46. Esse ângulo de 46 graus, formado entre essa transversal em relação à reta V e em relação à reta U, forma um ângulo de alterno interno com esse de 46 graus. Assim, nós podemos determinar a medida do ângulo A. Então, A é a soma de 65 graus mais
46 graus. 65 mais 46. 111 graus. Letra A. O ângulo A é o valor do item A. Questão 3. Na figura a seguir, determine o ângulo A, o ângulo B, o ângulo X, sabendo que R, S e M são paralelas. R é paralela a S e S é paralela a M. Então, aqui nós podemos prolongar a reta S. Quando nós prolongamos, essa transversal entre a reta R e a reta S, nós temos um ângulo de 30 graus, que é alterno interno com este ângulo aqui. Então, este pedaço vale 30 graus. Comparando agora a reta M e a reta S, que são paralelas, e esta reta é transversal, então, 40 graus é alterno interno com esse ângulo, eles são congruentes. Dessa forma, nós já concluímos que o ângulo X é a soma de 30 graus mais 40 graus, ou seja, 70 graus. Agora, o ângulo A, ele é suplementar ao 30 graus, porque aqui forma um ângulo, o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Ou eu posso também dizer que o ângulo A, ele é colateral interno com 30 graus. Então, eles são suplementares, significa que o ângulo A mais 30 graus é igual a 180. Então, a medida do ângulo A é 180 menos 30. Ângulo A é igual a 150 graus. Agora, o ângulo B, ele é colateral, ou seja, está do mesmo lado da transversal, aqui, em relação à reta M e à reta S. Essa transversal aqui, o ângulo B, ele é colateral com 40 graus. Se eles são colaterais internos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180. Então, o ângulo B é 180 graus menos 40. A medida do ângulo B é 140 graus. Na questão 4, vamos agora para a segunda parte. Porque até aqui nós vimos a classificação dos ângulos formados em duas retas paralelas e uma transversal. A partir da questão 4, vamos utilizar o teorema de Tales. Sabendo que as retas A, B e C são paralelas, aqui a gente tem um feixe de retas paralelas, utilize o teorema de Tales e determine o valor de x na figura a seguir. O que o teorema de Tales diz? Que dado um feixe de retas paralelas e retas transversais, os segmentos correspondentes são proporcionais. Então, a gente tem a reta A, a reta B e a reta C, formando aqui segmentos, ou pedaços de retas, vamos pensar assim. Esses lados correspondentes, ou seja, esse tamanho aqui é correspondente a este. Esse lado aqui, esse segmento, é correspondente a este segmento.
Então, o Teorema de Tales define que os lados correspondentes são proporcional. E ser proporcional significa que a razão entre esses lados, ou seja, razão é a mesma coisa que divisão, então 2x mais 2 dividido por 3x é igual à razão dos outros lados correspondentes, que é 6x menos 2 dividido por 5x mais 10. Razão é a mesma coisa que divisão dos lados correspondentes. Então, aqui a gente tem uma equação agora. Como resolver essa equação? Multiplicando cruzado aqui nessa igualdade. Numerador vezes denominador, denominador vezes numerador. Ou seja, 2x mais 2, que multiplica 5x mais 10, igual a 3x, que multiplica 6x menos 2. Fazendo distributiva, 2x vezes 5x, 10x. 2x vezes 10, 20x. 2 vezes 5, 10x. 2 vezes 10, 20. Fazendo distributivo aqui, 3x vezes 6x, 18x ao quadrado. Aqui é 10x ao quadrado. 3x vezes menos 2, menos 6x. Agora, organizando essa equação. Passando todo mundo para o primeiro membro. Vamos ficar com 10x ao quadrado, mais 20x, mais 10x, mais 20, menos 18x ao quadrado, mais 6x igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, 10x ao quadrado com menos 18x ao quadrado, eu tenho 10, devo 18, pago 10, fico devendo 8 ainda. 20x mais 10, 30x. 30x mais 6, 36x. 20, o termo dependente está só. Ok. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Como que resolve uma equação do segundo grau? Através de Bhaskara. Porém, observe que essa equação tem os seus coeficientes A, B e C, todos múltiplos de 4. Então, a gente pode reduzir esses coeficientes dividindo a equação por 4. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado mais 9x mais 5 igual a zero. Agora, vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Primeiro passo, identificando os coeficientes. A é menos 2, o B é igual a 9 e o C igual a 5. Calculando o discriminante, delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é 9 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 2, o C, que é 5. 9 ao quadrado, 81, menos com menos mais, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 81 mais 40 vai dar 121. A segunda parte da fórmula de Bhaskara é x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. O oposto de b, menos 9, mais ou menos raiz quadrada do delta, que resultou em 121, 2 vezes o A, que é menos 2. Resolvendo a raiz e a multiplicação do denominador, menos 9 é mais ou menos 11, raiz exata de 121, raiz quadrada. 2 vezes menos 2, menos 4.
E aqui a gente vai ter o x' e o x duas linhas. X', menos 9 mais 11 dividido por menos 4. Menos 9 mais 11, 2. 2 dividido por menos 4, mais com menos menos, 2 quartos. Simplificando por 2, menos 1 meio. Menos 9 com menos 11 dividido por menos 4. Menos 9 com menos 11, menos 20 dividido por menos 4. Menos com menos mais, 20 dividido por 4, 5. Então, os valores de x que encontramos foi x igual a menos meio e x igual a 5. Como aqui se trata valor de medida, de comprimento, de distância, de segmento de reta, o valor negativo não convém. Portanto, x é igual a 5. A resposta é x igual a 5. Determine o valor de x. O x vale 5. No item B, da mesma forma, nós temos aqui retas paralelas, a reta A, B e C. Esse feixe de retas paralelas é cortada pela transversal T e Q, formando os lados, os segmentos correspondentes, 2x correspondente com o segmento 3x, e o lado x mais 1 correspondente com o 2x menos 2. E utilizando o teorema de Tales, diz que esses lados correspondentes, ou seja, são proporcionais. A razão entre eles são iguais. A divisão entre os lados correspondentes são iguais. Então, 2x está para 3x, assim como x mais 1 está para 2x menos 2. Ó, aqui tem uma observação que vai facilitar para nós. Esse x2 está multiplicando o x e o 3 está multiplicando o x. Então, a gente pode simplificar esse x com esse x. Então, nossa equação vai ficar 2/3, que é igual a x mais 1 sobre 2x menos 2. Vamos multiplicar cruzado. 2 vezes 2x menos 2 é igual ao produto de 3 por x mais 1. Fazendo distributiva. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 2, menos 4. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Então, basta isolar o x, 4x, busco 3x lá no segundo membro, vem com operação inversa, menos 3x, igual a 3. O menos 4 no primeiro, vai para o segundo como mais 4. Agrupando, 4x menos 3x, x, 3 mais 4, 7. Esse é o valor do x no item B. Questão 5. A figura a seguir mostra um segmento AD dividido em 3 partes. AB vale 2 centímetros, BC vale 3 centímetros, CD 5 centímetros. O segmento AD', mede 13 centímetros. As retas B' e C', D' são paralelas, ou seja,
essas retas aqui, de vermelho, são retas paralelas. Determine o comprimento dos segmentos A, B', então quer saber A, B', quer saber o valor de, esse valor pode chamar de X, B', C', Y e C', D', Z. Bom, como as retas, se nós prolongarmos aqui, essas retas são paralelas, então aqui a gente pode concluir que as retas AD e AD' são as transversais. Então, essas retas transversais formam com as paralelas segmentos correspondentes, onde AB corresponde com AB', esse segmento é correspondente a esse. BC é correspondente ao Y aqui, B', C'. E CD é correspondente a este lado. Se A D' vale 13, aqui a gente pode também determinar o segmento AD. AD é a soma de AB mais BC mais CD, ou seja, 2 mais 3, 5, mais 5, 10 centímetros. Então, a gente pode calcular aqui agora o valor de X, Y e Z. Primeiro para X, nós temos que X é correspondente a 2 centímetros, ou seja, X está para 2, a divisão de X por 2 é proporcional a AD' e AD, ou seja, a razão entre AD' 13 e AD 10. Não, tá errado. Olha. Não tá certo. Aqui tem que tomar cuidado com a questão seguinte. Se eu tomei A, B', ou seja, o X, ele corresponde com 2. Se eu peguei do segmento A, D', então, o numerador da outra razão, da outra fração também tem que ser deste lado, ou seja, 13 está para 10, correto? Agora, multiplicando cruzado. X vezes 10, 10x é igual a 2 vezes 13, que dá 26. Isso implica que x é igual a 26 dividido por 10, que é igual a 2,6 centímetros. Agora, calculando o valor de y. Y é correspondente a 3 centímetros, assim como o 13 é correspondente a 10 centímetros. Multiplique cruzado. 10y é igual a 39, ou seja, y é igual a 39 dividido por 10. Y é igual a 3,9. E por último, agora falta o Z. O Z é correspondente a 5 centímetros, assim como 13 está para 10. Multiplicando cruzado, 10Z é igual a 65. Z é igual a 65 dividido por 10. Isso implica que o Z é igual a 6,5. Portanto, a B' é igual a 2,6 centímetros. B', C' é igual a 3,9 centímetros. E C'
D' é igual a 6,5 centímetros. Última questão. A seguir estão duas retas paralelas, cortadas por duas transversais. São 3 retas paralelas. A seguir estão 3 retas paralelas, cortadas por duas transversais. Calcule o valor de x. Aqui nós vamos usar o Teorema de Tales, onde ele define que, se eu tenho um feixe de retas paralelas e transversais, os segmentos correspondentes, ou seja, esse é correspondente a esse, e esse segmento é correspondente a esse, são proporcionais. E ser proporcional significa que a razão entre esses segmentos são iguais. Razão é divisão. Então, x dividido por x mais 10 é igual a 2 dividido por 7. Multiplica cruzado. X vezes 7, 7x é igual a 2 vezes x mais 10. Então, 7x é igual a 2x mais 2 vezes 10, 20. 7x menos 2x é igual a 20. 7x menos 2, 5x é igual a 20. Isso implica que x é igual a 20 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 4. Então, assim, é a correção da atividade 8.